Concurso de professor! Vamos falar hoje de português, especificamente de crase. Você sabe tudo sobre crase? A primeira dica que você vai pegar é quando tiver um texto assim, não se importa com o texto, não leia o texto logo no começo. Vem aqui para ver se você consegue acertar a questão sem ler o texto. Olha só, assinala a alternativa em que o emprego do acento indicativo da crase atende à norma padrão, ou seja, ó, não precisa ler o texto. Então, olha, você já ganhou tempo e seus concorrentes estão sofrendo desesperado tentando entender o texto. A primeira dica é essa: não leia o texto. Não leia o texto. Vamos lá. Carolina Maria de Jesus saiu de Sacramento e veio a São Paulo, onde viveu até 1977. Carolina Maria de Jesus dava à fome espaço em suas obras, pois sofrera com ela. Fome, desabafos e críticas ao governo eram temas comuns à narrativa de Carolina. A voz ativa e atenta de Carolina conferiu a ela relevância na literatura brasileira. O termo a que Warley de Souza se refere é fome, que incomodava Audálio Dantas. E aí, conseguiu aqui já identificar o que está certo, o que está errado? Qual a alternativa que está certa? Deixa eu te dar uma dica para você que não sabe. Para quem sabe, tá fácil. Para quem não sabe, a gente vai dar umas dicas aqui. A primeira dica nossa, você vai fazer o seguinte, professor, preste atenção. A primeira dica, você vai fazer o seguinte: você vai sempre tentar trocar esse arzinho aqui, com crase, pelo ao ou para a. Troca ou pelo ao ou para a. E também você pode trocar ele na. Cabendo essas três palavrinhas aqui, com certeza em 90% dos casos vai ocorrer a crase. Mas por que 90% dos casos? Porque tem sempre as exceções, né? Sempre tem exceção em português. Olha só como vai ficar fácil. Aqui é só dica para você não precisar decorar as regras, professora. Preste atenção, olha só. Carolina Maria de Jesus saiu de Sacramento e veio a São Paulo. Olha só, a São Paulo. Vamos trocar aqui, ver se cabe ao, para a ou na. Veja só. Carolina de Sacramento veio para a São Paulo? Não cabe. Veio ao São Paulo? Não cabe. Veio na São Paulo? Também não cabe. Então a gente já cortaria essa daqui. Corta essa. Eu sei que tem outras regras, calma aí. Isso aqui é só para você o básico, o mais fácil. Aí vem aqui a letra B de besta. Carolina Maria de Jesus dava à fome espaço em suas obras, pois sofrera com ela. Aí vamos trocar aqui esse ao aqui, você troca a palavra, lógico, pelo um termo masculino, né? Carolina Maria de Jesus dava ao almoço, olha aqui, troca o fome por almoço. Dava ao almoço, ó, coube o ao, ó, já coube o ao. Carolina Maria de Jesus dava para a fome espaço em suas obras. Olha só, coube para a e coube ao. Se couber pelo menos o ao, já tá certo. Então aqui, ó, provavelmente já é a nossa questãozinha correta essa daqui. Vamos aqui a letra C. Fome, desabafos e críticas ao governo eram temas comuns. Tá vendo isso aqui, ó? Essa palavrinha aqui está em quê? Está no plural. Ela está no plural. Está no plural. Então aqui, se esse azinho aqui estivesse no plural, aí estaria certa. Mas ele está no singular. A palavra seguinte estiver no plural e o a no singular, não tem como ocorrer a crase. Então você já corta aqui. Não tem como. Tinha que ser as, né? A voz ativa e atenta de Carolina conferiu a ela relevância na literatura brasileira. Veja só, conferiu, troca esse ela aqui por ele. Conferiu ao ele? Não, né? Conferiu a ele. Ah, conferiu para a ela? Não, para a ela também fica feio. Então você já viu que não cabe. Veja só, é regrinha simples, cara. Você não precisa estar sabendo se é preposição, se é substantivo, acompanhado de artigo definido, indefinido ou não. Agora que o termo a que o Warley de Souza se refere é fome, que incomodava Audálio Dantas. Nesse caso aqui, cuidado, professor, preste atenção, professor, preste atenção. Você pode falar assim, mas eu poderia trocar esse que aqui por qual?
Se eu trocar pelo qual, eu ficaria como? Se eu trocar pelo qual? Poderia ficar o termo ao qual, né? O termo ao qual. Mas, atenção, essa aqui é uma regrinha que você tem que saber. Que ele é um pronome relativo, esse aqui é um pronome relativo, que ele está, né? Ele está retomando esse termo aqui masculino aqui, esse termo aqui masculino. E não ocorre crase diante de palavras masculinas, eu ia falar feminina. Então, ó, não ocorre crase. Põe aí, não ocorre crase diante de palavras masculinas. Então, essa é uma das regras gramaticais, tá? Tem na gramática isso. Diante de palavras masculinas não se usa crase. Também não se usa crase quando for diante de verbo, tá? Cuidado, a marca também já aí, diante de verbo, também você não vai usar crase, Então, olha, você sabendo isso aqui, 90% aqui você acerta. Bora para a próxima questão, professor. Bora para a próxima questão. Se ficou na dúvida, fala aí nos comentários. Próxima questão. Assinala a alternativa na qual a crase foi empregada corretamente. Ela não revelou seus planos a ninguém. A equipe está à procura de respostas para seu questionamento. Amanhã teremos oportunidade de conversar a respeito do assunto que te preocupa. Nós não a encontramos no horário marcado. Essa pauta será discutida a partir de novembro. E aí, professor, sabe ou não sabe? Lembrando, o que é que você vai lembrar? Lembra que a gente falou? Troca pelo ao, você trocando pelo ao para a ou na. Aí tem a regra gramatical, que você, palavras masculinas, masculinas, não usa crase, tá? Não usa crase. Diante de verbos também não se usa crase. Põe isso aí no coração. Eu vou copiando aqui para você nunca mais esquecer. Então vamos analisar aqui, ver se você acertou. Vê aí. Vai pegar essa regrinha aqui para ver se você acerta. Ela não revelou seus planos a ninguém. Olha só. Ela não revelou seus planos a ninguém. Se eu colocar aqui para, cabe o para. Ela não resolveu seus planos para, não cabe. Esse ninguém aqui é o quê? Esse ninguém é um pronome indefinido, certo? É um pronome indefinido. Outra regra gramatical é que não se usa crase diante de pronomes indefinidos. Mas cuidado, sempre tem exceção. Então, para você não cair nas exceções, você pode usar essas dicas aqui. Então, qual é a exceção? Ah, mas qual é a exceção? Quando for o pronome definido outras ou outra, né? E demais, aí pode ocorrer crases. Mas calma com isso. Aqui vai usando esse aqui, ó. Vai usando isso aqui. Vamos à letra B aqui, de B de besta. A equipe está à procura de respostas para o seu questionamento. E aí, professor? E aí, professora? Vamos pular essa daqui, tá? Deixa isso aqui, porque isso aqui é uma explicação mais complicada. Amanhã teremos oportunidade de conversar a respeito. Olha só, a respeito é o quê? A respeito é palavra masculina. Então, palavra masculina você não usa o crase. Nós não a encontramos no horário marcado. Encontrar o quê? É verbo, né? É verbo. Encontrar é verbo. Então, diante de verbo também não se usa crase. Essa pauta será discutida a partir. A partir é o quê? A partir. Verbo partir. Então também não tem a crase. Então aqui, ó, por exclusão, a gente ficou aqui com a letra B. Ficou com a letra B. Letra B, ó. A equipe está à procura. Mas é o seguinte, se você quiser complicar mais, para saber, tal, se aprofundar, a procura aqui, ela é uma locução prepositiva de base substantiva feminina. Procura, a base dela é procura, é feminina. Então sempre vai, quando a locução prepositiva de base substantiva feminina, sempre vai ter esse acraseado aqui. Diferente de respeito aqui, ó. A respeito também é uma locução prepositiva.
Só que a base dela aqui é uma base masculina. Então, para você não se confundir, você sempre, se é locução, o que não é, você primeiro só pensa que, poxa, aqui é uma palavra masculina. Aqui uma palavra feminina. Diante da palavra feminina vai ter a crase sim. E por exclusão aqui você chegaria nessa resposta aqui. Eu estou aqui tentando te mostrar como você acerta questões de crase sem você precisar saber as regras gramaticais. Porque tem regra pra caramba. Pegando aqui esse bizu que eu estou te passando, você acerta 90% das questões. E é lógico que tem que ter um pouco de bom senso também. Vamos ver se a gente acerta a próxima? Próxima questão. Agora, olha essa próxima questão aqui, ó. Vê só. Não há crase antes de palavras masculinas. Olha só o que a gente estava falando aqui, ó. Palavras masculinas você não usa crase. Tá correto, tá correto. Acabamos de falar isso aqui. A crase é uma junção de artigo feminino e preposição. Eu não falei isso, mas a crase é justamente isso. É a junção do artigo feminino a, é um artigo mais uma preposição, que é igual a... Então, o a são dois As na verdade. Então isso aqui está correto. Esqueci de ter, era para ter dito isso, esqueci, mas já está dito agora. E não se usa crase diante de verbo. Olha só, diante de verbos não se usa crase. Ok, está tudo aqui correto, tudo correto, certo? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, aqui, ó. Certo, professor? Certo? Fácil, tá fácil demais. Você que tinha medo de crase, agora você vai dar risada na cara do perigo. Próxima questão, vamos ver se a gente acerta essa aqui, fazendo o mesmo esquema que a gente fez lá. Vamos lá, ó. Assinale a alternativa que preencha corretamente e respectivamente as lacunas. A partir de hoje estamos em férias. Ó, lembra que a gente viu lá? Lembra que... Pega isso aqui, esquece locução, essas coisas. Isso aqui é o quê? É um verbo, partir, verbo partir. Então aqui, a partir, não teria... Calma, não me xinga. O que eu tô falando aqui, às vezes eu posso falar alguma coisa absurda, mas é para você fixar na sua mente, para você não errar nada. Faz de conta que é só o verbo, que é o verbo. Então, antes do verbo, você não vai usar a crase. Então, vai ficar o quê? Só o a. A partir de hoje, estamos em férias. No próximo ano, iremos, olha só, a Itália. Você pode trocar o a aqui pelo para a. Olha só, para a. Pode, não pode? Para a Itália. Iremos para a Itália. Iremos para a Índia, iremos para a Inglaterra. Só que nesse caso aqui, na gramática, tem uma outra regrazinha, tá? Que não é essa regra aqui. Se você trocar pelo verbo voltar, tá? Voltar. E aparecer da, é porque existe a crase. Então aqui, ó, voltei da Itália. Agora se eu voltei... Vamos supor que fosse São Paulo. Voltei de São Paulo. Só que nesse caso de São Paulo, se a cidade de São Paulo estiver especificada, por exemplo, voltei da São Paulo do professor. Aí sim, da São Paulo do professor está sendo especificado. Mas não vamos complicar. Usa esse esquema facinho, tá? Facinho. Voltou. No caso aqui, se você ficar na dúvida, aí você coloca voltar. Voltei, né? Voltei da Itália. Ó, que bonitinho. Apareceu o da, então tem crase. Ou você troca pelo para a. Iremos para a Itália. Esse para a é mais fácil, você não erra nunca. Para a Itália. Então aqui vai ter uma crasezinha. Vou ao mercado a pé. A pé. Vou ao mercado a pé. Pé. Pé é o quê? Pé é uma palavra o quê? Masculina. Então, diante de palavra masculina, você não usa a crase. Então, fica a. No Natal iremos... Olha só. No Natal iremos às compras. No Natal iremos para as compras. Não fica legal? Iremos para as compras? Ou não fica legal, professor? Fica, né? Cabe uma crase aqui. Então, fica... Onde é que tá? A... isso aqui você corta, não. Isso aqui não. Isso aqui não. É esse aqui, ó. Letra B. É a letra B de besta. Opa, vou colocar verdinho. Letra B.
Viu que não é difícil, professora? Viu, professora? Não é difícil. Vamos à próxima questão. Vamos ver se a gente acerta essa aqui no mesmo esqueminha que a gente aprendeu. Analise as afirmativas a seguir em relação ao uso correto da crase. Ela realmente fez um jogo a Pelé. Ele realmente fez um jogo a Pelé. Resolvi ir a pé até a padaria. Parabéns a você. A partir de agora não vamos mais falar nisso. E aí, professor? Consegue acertar aqui? Vamos ver naquele esquemazinho que a gente estava falando? Vamos lá. Vamos pegar de baixo para cima. A partir de agora, a gente viu lá, verbo, diante de verbo não vai usar a crase. Então, isso aqui já corta esse daqui. Parabéns a você. Ih, a gente não falou sobre isso, calma. Resolvi ir a pé até a padaria. Ok, a gente viu lá que estava errado um que estava com crase. Aqui está sem crase, está correto. Está sem crase, está correto. Ele realmente fez um jogo a Pelé. Eita, agora danou-se. Agora danou-se. Aqui, vamos lá. Duas coisas que eu não falei que eu vou falar agora. Diante, tá? Não vai ocorrer crase diante de formas de tratamento. Aqui, ó, você é uma forma de tratamento. E se você colocar aqui aquele nosso esqueminha para a, olha só. Parabéns para a você, não cabe. Então, se não cabe o para a você, você já desconfia. Parabéns a você. Mexer aqui de alguma coisa. Parabéns a você. Então, diante de pronomes de tratamento, não vai ocorrer a crase. Exceto quando for senhora, senhorita, madame, dona, essas coisas. Mas você aqui não vai ter a crase, está correto. Ele realmente fez um gol a Pelé. Nesse caso aqui do Pelé, está aqui, ó, subentendido aqui, nesse azinho aqui, a moda. A moda Pelé, ou a maneira. A moda, a maneira, tá? Está implícito lá, a moda ou a maneira. Quando tiver implícito o termo a moda ou a maneira, então vai crase, mesmo que a palavra seguinte seja masculina. Então aqui está correto. Marca isso aí. Então a alternativa correta é 1, 2 e 3. Cadê 1, 2, 3? 1, 2 e 3. Viu como tá fácil? Tá fácil demais. Vamos para a próxima questão para ver se você acerta. Tá fácil, tá tendo nem graça de tão fácil. Olha essa aqui, vamos ver aqui, para a gente preenchendo aqui. Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas das seguintes frases. Era lindo o entardecer à beira do rio. Lembra lá das locuções, né? Lembra? Mas não vamos falar de coisas difíceis. Vamos ver se a gente consegue acertar naquele nossos esquemas lá. Qual é o nosso esquema que a gente falou? Vamos repetir aqui nosso esquemazinho? Vamos repetir aqui, ó. Você tenta trocar o a por ao. Tenta trocar o a por para a. Tenta trocar o a por na. Aí lembra que de palavras masculinas, palavras masculinas. Lembra de palavras masculinas que você não vai usar. Verbo diante de verbos não vai usar. Não há crase. Diante de pronomes de tratamento não vai usar. Olha só, você já está aprendendo. Pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento. Exceto, né, tem na senhora. Mas depois você vê isso, para não atrapalhar. Pronomes de tratamento. E o que mais que você não usa? Por enquanto eu só. Vamos ver se a gente tiver mais coisa aqui. E pronomes pronomes indefinidos também, tá? A gente falou sobre isso. E pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos. Marca essa colinha aí, vamos lá. Era lindo o entardecer à beira do rio. Você pode trocar, vê só, por ao. Era lindo o entardecer não cabe o ao. Era lindo o entardecer para também não cabe. Era lindo o entardecer na beira, olha só, cabe o na beira do rio, não cabe o na. Se coube o na aqui, ó, coube o na, tem uma crasezinha. Mostrou-se submisso às decisões da justiça. As decisões é com crase ou não? Vamos trocar por ao. Mostrou-se submisso aos comandos da justiça. Então vai ser
o as aqui vai ser com crase, vai ser as. Solicito a vossa senhoria, lembra aqui, ó, pronome de tratamento, vossa senhoria não vai ter crase, então vai ser só o a de abestado. Dirigi-me a uma pessoa que estava num balcão de um atendimento. E aí? Ó, lembra aqui que eu falei o seguinte aqui, cadê? Aqui, ó. Pronomes indefinidos. Um é um pronome indefinido, tá? Uma pessoa pode ser qualquer pessoa, então está indefinindo a pessoa, então não tem crase. Não chegaremos a tempo à reunião se não nos apressarmos. Olha só, não chegaremos a tempo ao mercado, pode ser ó, ao mercado. Não chegaremos a tempo ao colégio. Ou também, ó, não chegaremos a tempo para a reunião, ou não chegaremos a tempo na reunião. Pode trocar por tudo aqui, ó. Então tem crase. Não chegaremos a tempo à reunião. Tá ficando fácil, né? Amanhã recomeçaremos a caminhada rumo à montanha. Agora amanhã começaremos a caminhada rumo ao estádio, rumo a alguma coisa. Trocou por ao, vai dar crase, pode confiar. Mas no caso aqui, ó, só que aqui, ó, sempre quando tiver o a mais aquela, vai ser o quê? Vai ser igual a aquela, para ficar mais bonito. Mas não tem erro, cara. Tenta usar o ao, o para, ao, o na, que você não precisa decorar mais regras sobre isso. Então aqui vai ser aquela, porque vai ter a crase. Então aqui, ó, qual que vai estar correto? A gente vai aqui, o que tem crase. Aqui não tem, esse não tem, esse tem, esse aqui, aquela aqui tá sem, aquela aqui tá sem. Então vai ser qual aqui a letra? Que letra vai ser aqui, gente? Cadê, ó? Letra A, as, opa, aqui já não é. Essa não é a, as, é a, é a letra D. Letra D. Letra D. Tá dando para perceber que dá para pegar coisa sem precisar muito drama, professor? Só com essas coisinhas bobas. Vamos para a próxima questão. Considere os enunciados adaptados do texto. No que diz respeito, olha só, às crianças dos anos iniciais, é preciso considerar também que elas viveram essa fase enquanto... bababá. No que diz respeito, agora vê só, será que cabe? Lembra? Lembra do quê? Das nossas palavrinhas. Lembra do ao, do para, né? Do na, aí lembra verbo, palavra masculina, etc. Ó, no que diz respeito vou colocar aos alunos dos anos iniciais, cabe aos, também aqui eu esqueci de falar, se cabe ao ou aos, tá? Pode ser aos também. No que diz respeito aos alunos, olha, já coube o aos, então aqui vai ser, já coube o ao, vai ser uma crase aqui. Crianças que ingressaram no primeiro ano praticamente não foram à escola e estão dando, olha só, cabe aqui para a escola, olha só, cabe para a escola, então aqui já tem uma crase também, já tem uma crase. Estão dando início à vida escolar já no terceiro ano em 2022. Escola e estão dando início ao, olha só, vamos se cabe aqui, ó, dando início aos estudos, pode ser aos estudos, dando início ao estudo, dando início ao começo. Você trocando o termo aqui por masculino e aparecer ao, é porque existe a crase. Então aqui vai ser a, com crase. Início à vida. Ou aqui pode, o para também, né? Ó. Início para a vida escolar também, olha. Para a vida escolar. Estão dando início para a vida escolar, ou a vida escolar. Estão dando início à vida. O ao ficava mais bonito. Então tem crase. A escola deve dar auxílio, aqui ó, pode ser o quê? Aos alunos, às crianças, então vai ser, nossa, esse caneta aqui tá ficando doida. Vai ser as. Tá conseguindo entender, professor? Tá conseguindo entender? Se não conseguir, você volta o vídeo e assiste tudo desde o começo.
Então aqui vai ser o quê? As, vai ser, tira esse A aqui, que vai ser as, o final vai estar com as, aqui. Então sobrou aqui a alternativa correta aqui. São todas, né? Todas estão com crase. Então é a letra E de doido, E de eita. Eita, olha só. Dicas de crase que você nunca mais errar. Usa isso. Usa essas dicas que eu juro para você que você não vai errar nenhuma questão sobre crase. Você vai acertar tudo. Caiu crase, você vai ficar craque em crase. É isso aí, gente. Por hoje é só. Tô sem tempo. Valeu, tchau.